Bem, agora vamos resolver o item, a questão 4, que já está relacionada a funções, certo? Então a gente tem essas três funções, f, g e h, e pede para encontrar calcular esses itens aqui. Então, a função f formada por é igual a 1 sobre 2x menos 1. A função g é a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. E a função h é menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. O item A pede para determinar o domínio da função f e o domínio da função g. Então vamos lá, né? Quem é o domínio da função? O domínio da função é onde a função ela é definida. Então a gente vai observar qual o problema que há na função, né? Digamos assim, aonde essa função ela tem problema. Então a função f, como a gente sabe, ela é uma fração, uma função aqui que ela possui uma fração. E como a gente sabe, em fração aqui o denominador tem que ser diferente de zero. Então o domínio da função f vão ser os números reais, tais que esse denominador 2x menos 1 seja diferente de zero. Mas o que é que isso significa, né? 2x menos 1 diferente de zero significa 2x diferente de 1, ou seja, x tem que ser diferente de 1 meio. Logo, o domínio da função são os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de 1 meio. Então, esse é o domínio da função f. Tá bom? Agora vamos para o domínio da função g. Como a gente observa, a função g ela é uma raiz, certo? A raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Como a gente sabe, a raiz quadrada, ela tem que, o resultado aqui, esse número aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, a nossa restrição para o domínio de g é que 16 menos x ao quadrado seja maior ou igual a zero. Tá bom? Então, vamos olhar onde é que essa função é igual a zero, né? Onde 16 menos x ao quadrado é igual a zero. Então, ficaria aqui 16 igual a x ao quadrado, ou seja, x é mais ou menos a raiz de 16, x é mais ou menos 4. Então, essa função ela zera no mais ou menos 4. Se a gente fosse construir o gráfico dessa função, né? Ela é uma parábola voltada para baixo, certo? Nós temos aqui o x ao quadrado, ele é negativo, então ela é uma função nesse sentido aqui, uma parábola voltada para baixo, tá? Onde as raízes são menos 4 e 4. Então, onde é que essa função aqui tem valores maiores ou iguais a zero? Aqui dentro, né? Dentro desse arco aqui, digamos. Então, essa igualdade aqui, essa condição, ela vai ser verdadeira se o x ele tiver entre menos 4 e 4. Logo, o domínio da função g serão os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual que menos 4 e menor ou igual que 4. Certo? Então, esse é o domínio da função g. Agora faremos o item B, que é encontrar as raízes da função h. Então, h de x é menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Ou seja, ela é uma função quadrática. Então, a gente sabe resolver uma função quadrática, né? Utilizando lá o delta e o Bhaskara. Então, quem é delta? B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 2. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes menos 2 dá 8, positivo, né? 8 vezes 2 dá 16. Então, o delta ele é igual a 25. Então, quem são as raízes?
x igual a menos b, ou seja, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes a, que é menos 2. Então, temos menos 3 mais ou menos 5 sobre menos 4. Então, primeira raiz é menos 3 mais 5 sobre menos 4, que é 2 sobre menos 4, que é menos 1 meio. E a segunda raiz, menos 3 menos 5 sobre menos 4, que é menos 8 sobre menos 4, que dá 2. Então, as raízes são menos 1 meio e 2. E agora o item C, né? Calcular f de h de g de 4. Então, f de h de g de 4. Mas quem é a função g? A função g é raiz de 16 menos x ao quadrado. Então, calculamos aqui g de 4, que vai ser a raiz quadrada de 16 menos 4 ao quadrado, que é a raiz de 16 menos 16, que é a raiz de 0, que é igual a 0. Pronto, agora eu vou calcular h de 0, né? Que já que a minha função é essa, então eu vou calcular h de 0. A minha função h é essa daqui, então vai ficar menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 2. Isso é 0, sobra somente o 2. E agora eu calculo f de 2, certo? Então, só substituir na função f de 2 é 1 sobre 2 vezes 2 menos 1, que é 1 sobre 4 menos 1, que é 1/3. E assim concluímos a questão 4.